Bom dia, meus queridos. Depois de um tempo, agora podendo estar juntos, tivemos o tempo aí com o pastor Josias, um tempo com o pastor Cleverson, e o pastor Cleverson tocando, né, e cantando também. Não vai acontecer isso comigo, tá, queridos? Eu não vou cantar nem tocar. Não faz parte muito do meu roteiro. Aliás, é melhor que eu não toque, né? É melhor que eu deixe simplesmente a gente conversando. Bom dia aos queridos que estão aqui chegando com a gente. Obrigado, Dani, Eliane, a Andréia também. Estamos de volta e vou pedir a vocês aí que vão me atualizando, né, os pedidos de oração, porque eu acabei também não pegando aqui os pedidos, né, e então de vez em quando eu vou precisar que vocês me lembrem aí de pedidos que estão sendo feitos, né. Mas que coisa boa, tivemos um tempo juntos, aliás, tivemos um tempo aí de férias, né, e a Cris ainda está em Curitiba, tratando de assuntos da família, e eu estou aqui já retomando as nossas atividades. E hoje, recomeçando esse tempo juntos, os textos que inspiram, e eu estou fazendo a minha leitura anual, né? E no meu calendário de leituras anuais, eu estou agora em Êxodo, e esse calendário me pede para ler aí 3 ou 4 capítulos por dia. E eu estou na leitura de Êxodo 7 ao 10, né? E ali conta um pouco da cena de Moisés com Faraó, né? E eu acho muito interessante alguma coisa que fica marcado ali naquele texto, né? Então hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre o falso arrependimento, né? E o verdadeiro arrependimento. Muito bem, muitos queridos chegando aí com a gente e a gente podendo ter esse tempo juntos, né? Queria te avisar que os cultos voltaram, queridos, tá? Então você pode frequentar os cultos lá na igreja, os cultos 10h30 da manhã. Estamos estudando para ver se voltamos aí em março com os cultos também à noite, né? Estamos orando. Possibilidades da vacina, eu acho que isso também facilita um pouco, né? Então a gente precisa buscar voltar a uma normalidade, né? Muito bem, então queridos, aqueles que podem, por favor, vamos voltar aos cultos presenciais, pelo menos para nos vermos, né? E poder conversar uns com os outros ali, né? Pois é, Dani, a Dani está perguntando a previsão de voltar para os bebês. A questão das crianças está realmente vinculado à vacina. Eu realmente acho que para voltar as professoras, profs e tal, essas pessoas deveriam estar vacinadas, né? Para não dar risco, né? Não criar risco, né? E eu entendo, Dani, né? É difícil ficar com a criança ali, né? A criança está acostumada com o dia a dia dela na casa, né? Então de sair, de andar, de brincar, né? Realmente está sendo um fator, né? A gente precisa realmente esperar essa vacinação, pelo menos, né? Que daí os professores estão imunizados e eles podem então ficar ali com as crianças, né? Porque mesmo que seja ali sentadinhas, mas tem contato, né? E principalmente mais os bebês, né? Então esse é um quadro que a gente precisa pensar mais, tá? Bom, a Andréia está dizendo aqui da oração por recuperação da Ironi após cirurgia, e por Maria de Fátima, câncer no fígado, pulmão e por alívio das dores. A Maria de Fátima é a mãe do Zaga, Andréia? Só me dá essa orientação aí. Então, só para a gente poder, recuperação da cirurgia.
da Ironi, recuperação, cirurgia, Ironi. Ironi, vamos colocar aqui. E também pela Maria de Fátima, câncer, né? Maria de Fátima, câncer. Casada, tá. É uma concunhada sua, né? Tá. Maria de Fátima, cunhada Andréia Tiburcio. Tá? Câncer, fígado, sim. Vamos estar orando, tá? Por isso aí. Irmão Ernesto, bom dia, irmão Ernesto. Deus abençoe. Bom vê-lo aqui. Luiz Fernando, bom dia, querido. Seja bem-vindo. Outros queridos aqui também entraram com a gente aqui. Ana Maria. Que coisa boa, né? Muito bem, eu queria ler um texto, né? Êxodo 10, 16 a 17, que mostra um pouco do que a gente quer falar aqui sobre isso. Dani, a gente vai estar conversando com o Ministério Infantil para ver algumas soluções, né? De repente algumas possibilidades, mas realmente a questão das crianças é uma questão mais complexa, tá? E vamos orando e também conversarmos, ver o que a gente pode fazer na medida do possível, tá bom? Vamos pensando nisso. Bom, Êxodo 10, de 16 a 17, diz assim: sem demora, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Perdoem meu pecado, apenas mais esta vez, e supliquem ao Senhor, seu Deus, que ele me livre desta morte. Bom, quem conhece um pouco da história aqui do Êxodo, né? Sabe que Moisés vai diante de Faraó, junto com seu irmão Arão, e vão pedir para que ele possa livrar o seu povo, deixar o povo de Deus e prestar culto. No começo da conversa, para prestar culto no deserto. E Faraó vai resistindo e as pragas estão acontecendo, e todas as vezes que acontecia uma praga, havia uma postura do Faraó com um sentimento de uma demonstração assim, parece que ele estava arrependido, né? E dizendo: não, puxa vida, deixa essa praga passar, não deixa ela continuar, por favor, né, tire essa praga da gente. E isso vai se demonstrando, e os textos mostram assim, sempre dizendo: mas depois disso, que passava a praga, Faraó endurecia o seu coração novamente. E depois disso, havia a outra praga, Faraó se arrependia, mas depois endurecia o seu coração. E aí nessa praga aqui, especialmente a praga dos gafanhotos, que devastou o Egito, ele tem essa postura de tipo: olha, pequei contra o Senhor, né, o seu Deus, não, vocês estão livres, podem ir e tal. Mas logo em seguida, quando cessou a praga, que Moisés orou e cessou a praga, ele volta a endurecer o seu coração novamente. É o que eu chamo de falso arrependimento. O falso arrependimento, ele é muito parecido com o arrependimento verdadeiro, porque as pessoas realmente expressam que elas estão arrependidas, que pecaram contra Deus, e a gente pode até acreditar nisso. Mas o falso arrependimento tem uma característica muito interessante. Primeiro, ele é feito pelo medo das consequências, e não por causa do reconhecimento de que é um pecador. Eu continuo querendo fazer o que eu quero fazer, eu continuo com o mesmo intento no meu coração, só que eu não queria as consequências. Então eu tenho esse sentimento de que, puxa, então já que vai acontecer essa coisa ruim comigo, então
eu me arrependo. Só que o falso arrependimento, ele demonstra o seguinte: eu não mudei de ideia. Eu continuo querendo fazer a mesma coisa, só que eu não quero as consequências. Moisés estava diante de Faraó junto com Arão, dizendo: olha, eu não sei se você entendeu, mas o povo precisa ir. E aí então Faraó, vamos ver se, né, muda de ideia. Então podem ir. E aí quando eles iam se encaminhando, não vão poder ir, vocês vão ser os meus escravos e tal. Aí vinha a praga. Quando vinha a praga, ele falava: puxa, esse negócio é sério mesmo, então vou me arrepender. Quando a praga cessava, voltava na cabeça dele assim: não, mas por que eu vou deixar esse povo ir? Não, a praga já passou, não tenho mais o risco do problema. Então o meu coração endurece de novo. E outra coisa interessante a respeito do falso arrependimento é que não há temor do Senhor. Olha só, quando o Faraó fez várias vezes essa manobra, né, de pedir para que Moisés pedisse a Deus que tirasse as pragas, depois endurecia o coração, no capítulo 9, versículo 30, ele diz assim: o Moisés novamente estende a mão, a praga cessa, né, e aí ele diz assim: mas eu sei que o Faraó e seus oficiais ainda não temem o Senhor Deus. Eu sei que o arrependimento seu não é verdadeiro, porque você está arrependido por causa das consequências, mas você não está arrependido por temer a Deus e saber que Deus é o Deus que merece toda a nossa adoração e toda a nossa obediência. Você não teme, ó Deus. Você só está com medo das consequências. É um remorso, mas não é um perdão, mas não é um arrependimento. Portanto, aqui tem uma lição muito interessante. Qual é a semelhança entre nós e Faraó? Puxa, pastor, você volta das férias nos botando como o Faraó? Não, é que, guardadas as devidas proporções, né? Mas muitas vezes nós temos pecados na nossa vida que nós agimos assim. Nós queremos o melhor dos dois mundos. A gente quer continuar pecando, mas a gente quer que Deus não nos dê as consequências do pecado. E aí é irreconciliável. Esses dois termos no contrato, eles não existem. Não dá para você continuar fazendo as mesmas coisas e receber o perdão de Deus e não sofrer as consequências dos atos que você está fazendo conscientemente. Porque Faraó não estava ali com uma decisão e depois ele não conseguia lutar contra isso. Há uma diferença entre o pecado que Faraó estava cometendo com falso arrependimento, onde ele continuava com o coração endurecido, e nós, muitas vezes, que temos um pecado e a gente não consegue lutar contra ele, porque ele é mais forte do que nós, e nós estamos tomados por aquilo. Deus sabe do nosso coração, sabe que a gente luta contra isso. Há uma luta, uma resistência contra o pecado, mas muitas vezes ele nos vence. É aquilo que o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos 7, que ele luta contra o pecado, que o bem que ele quer fazer, isso ele não faz, mas o mal que ele não quer, isso está junto dele. Faraó não queria fazer o bem. Faraó queria fazer o mal. O mal já estava à frente dele, dominando não somente os olhos como o coração. E o coração endurecido de Faraó queria que, não sofrendo as consequências, mas continuar fazendo a desobediência, que era não permitir o povo sair para adorar o Senhor e ser livre. Na verdade, que Deus tinha então decretado a libertação do seu povo. É interessante que Moisés então ora todas as vezes ao Senhor, mas chega um momento que ele diz: olha, eu estou orando, mas eu sei que o faraó e os seus oficiais ainda não temem ao Senhor. Portanto, o arrependimento de vocês nunca vai ser verdadeiro. Sempre vai ser um falso arrependimento, um arrependimento, pseudo-arrependimento. Qual é a lição para hoje? Meu irmão,
minha irmã, tem uma área da sua vida que você está com o coração endurecido, que você quer continuar fazendo aquilo, mas quando você tem algum tipo de consequência, você tem um falso ou um momentâneo arrependimento, mas logo quando as coisas normalizam, você volta a ter o mesmo sentimento, o mesmo desejo de continuar fazendo aquilo. Queria dizer para você que isso é falta de temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é por isso que nós, os cristãos, temos que temer o Senhor, porque Ele é digno da nossa obediência. E que a gente não deve obedecer simplesmente pelo medo das consequências. Nós devemos obedecer em sinal de adoração ao Senhor, de reconhecimento de quem Ele é. Que essa seja a nossa lição, né, de hoje. Que o seu coração não tenha nada que esteja endurecendo. Que no seu coração você esteja com toda a vontade e desejo de obedecer o Senhor em todas as suas ordenanças. E que não exista nada de que você tenha esse falso arrependimento, mas que seja um arrependimento verdadeiro, marcado por uma contrição, por um sentimento de que é pecador e que o Senhor já te perdoou na cruz e que aquele pecado precisa ser lutado contra ele, porque ele atrapalha o seu relacionamento com Deus. E assim, deixa o povo ir, né? E assim a libertação. Amém? Que bom que a gente pode estar juntos novamente, né? Olha aqui, a Margarete tá aí com a gente, né? A Ângela Cabral, tá? O Bom Filho a casa retorna das férias, no comando da vida de todos nós. Bom dia, Ângela, bom dia, Maria Pacheco. Ontem eu a vi, né, na igreja. Que bom, Maria Pacheco, ver você. Raquel também, que bom aqui com a gente, né? Queridos, temos aqui então o pedido de oração pela recuperação da cirurgia da Ironi, também pedido de oração pela Maria de Fátima, cunhada da Andréia, e também, né, pedido de oração por Manaus, a nossa Manaus, cidade do Amazonas, sofrendo tremendamente, precisando das nossas orações, né? Bom, e também pela questão da casa do Diego, né? E pela saúde do Diego, também nosso querido adolescente, né? Que está numa luta contra o câncer. Vamos orar então? Senhor, nós te louvamos pelo seu grande amor, nós te louvamos nessa manhã pelo seu grande cuidado, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem tido a primazia, o controle das nossas vidas. Queremos, ó Deus, continuar assim. Não queremos, ó Deus, que o nosso coração esteja endurecido, não queremos que o nosso coração seja teimoso, mas queremos, ó Deus, que o nosso coração seja bem flexível, maleável nas tuas mãos, para que o Senhor faça a sua vontade. Nessa manhã eu quero clamar, Senhor, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Quero clamar, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada um, de maneira especial, que o Senhor esteja visitando a Ironi na sua recuperação da cirurgia, que em nome de Jesus essa cirurgia, ó Deus, restabeleça, Senhor, a sua saúde e que ela possa, ó Deus, ter a alegria de servir ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que cuida de cada um de nós. Maria de Fátima, ó Deus, com dores e com câncer, assim como tantos outros, ó Deus, nós clamamos a sua interferência, a tua intervenção de maneira sobrenatural. Traga cura, liberta, Senhor, desse câncer, pelo poder do nome de Jesus. Nós temos orado também por Manaus, pelo Amazonas, pelo Brasil. Senhor, nós clamamos, ó Deus, que o Senhor nos dê uma vacina, Senhor,
que o Senhor nos dê condição para que a gente possa ser imunizado e que, ó Deus amado, essa crise toda seja derrubada no poder do nome de Jesus. Clamamos, ó Deus, pelas vidas, Senhor, que estão hoje nas UTIs em vários lugares do Brasil. Senhor, em nome de Jesus, clamamos, ó Deus, por cura sobre a nossa nação. Clamamos por cura sobre esses homens e mulheres. Clamamos, ó Deus, por equipamentos de oxigênio que não lhes falte, Senhor. Oramos para que o Senhor manifeste o seu cuidado. Também, Senhor, nós como igreja temos aceitado o desafio da construção da casa do Diego e temos orado por esse menino, por cura completa, Senhor. Pai, a imunidade dele tem estado baixa. Ó Deus, nós precisamos que o Senhor manifeste um milagre sobre ele. Pai, nós oramos para que o Senhor também use o seu povo para contribuir, para que a casa do Diego seja construída. Deus, o material da madeira já foi comprado, agora nós precisamos, ó Deus, fazer o fundamento para colocar essa madeira em cima e construir essa casa. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada detalhe. Oramos assim, Senhor, pedindo que o Senhor esteja nos dando sabedoria na construção dessa casa para a glória e honra do Teu nome. É assim que eu oro, Senhor, sobre a vida desse povo. Oro, Deus, sobre a vida da Tua igreja. Oro sobre a nossa nação, sobre os nossos governantes, sobre o nosso presidente, sobre o ministro da Saúde, sobre os governadores, prefeitos, que precisam, Senhor, de sabedoria para que essas doses cheguem, ó Deus, às pessoas mais necessitadas. Oramos pelo nosso prefeito, que teve que passar por uma cirurgia, ou vai passar por uma cirurgia. Senhor, que o Senhor esteja cuidando da saúde dele também. E pedimos pela sua igreja, que o Senhor nos abençoe, continue agindo no nosso meio. Mesmo no meio dessa pandemia, Senhor, continua falando aos nossos corações e usando as nossas vidas no meio dessa geração. Pai, abençoe esses queridos que estão nos ouvindo, participando, e que o Senhor cuide de cada um. E que realmente nosso coração esteja bem amolecido na sua presença, bem sensível e obediente à sua vontade. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Um bom dia a todos e até amanhã, né? Nos vemos novamente juntos aqui, tá bom? Um bom dia na graça do Senhor.